Quem é você? Quem é você? Se toda a percepção foi criada no ambiente que você foi criado. Quem é você? Isso que você percebe, você foi criado. Nem a gente sabe, né? Isso, entendeu? Só saiba o seguinte, não é o que você percebe. Isso foi criado. Isso é ferramenta. É. Nem a gente sabe, ninguém sabe. Porque já está maculado no sistema criado. Então você usa a percepção de ser como ferramenta de adaptação do sistema. Quem sou eu? Estou aqui, São Paulo. Vim de lá, estudei as coisas que estudei, li. Tá bom, se eu não estivesse aqui, estivesse lá em Goiânia numa fazenda com gado, teria essa ideia? Não teria essa ideia. Essa ideia foi construída em cima de onde estava deslocando. Exato. Essa percepção de ser foi criada em cima do meio que eu estava desenvolvendo com o meu DNA, minhas coisas. Então eu sou o criador das percepções junto com a comunidade, cara. Mudou a comunidade, a percepção muda. Mudou o meio externo, a percepção muda. Então quem é você? Olha em volta, vê como se sente. Porque como se sente, lembra uma vez que eu falei para você, o chamado é quem está em volta dos estímulos externos, a parede, não sei o que, isso já faz o chamado. E aí você vem uma percepção de ser pelos chamados dos objetos que estão em volta de você. As pessoas falando, chamando, onde você sente que está, entende? Você está num lugar que de repente é sagrado. Está lá teclando e de repente você entra num Second Life, entra num lugar que você percebe que é turbulento e confuso. E você se percebe confuso, não se percebe no meio? Sim. Como que você se percebeu? A tela virtual, como que é isso? Como que ideia é essa? De onde vem se perceber? Você nem está lá. Você não está lá, aquilo lá não existe, cara. É. Então a tua percepção de ser, que é diferente da de agora a pouco, passou a ser um cara em cima de algo que não existe. O que é isso? Tudo é uma holografia. Tudo é uma holografia. Tudo é construído? Sempre. E você é o construtor. E mais, às vezes você está numa percepção e constrói outras. E às vezes você deixa de se perceber desse cara para outro entrar. Teve uma fala muito diferente que é a sala de comando, lembra? Sai da sala de comando na sala de comando. É a mesma fala, um pouquinho mais sofisticada, mais elaboradinha só. Mas é a mesma fala. Então tem uma sala de comando. Sempre tem que ter alguém na sala de comando. Sempre você vai se perceber. Ah, é? Não. Tem hora que você está no fazer e não se percebe, porque você é o próprio fazer. Provavelmente o cara, esses goleadores e o caramba, quando está perto de fazer o gol, ele se percebe gol, ele se percebe um movimento de bola, ele não se percebe ser o Romário ou o Ronaldinho, ele não se percebe ser aquele que é brasileiro ou português, ele se percebe movimento e bola para o gol, ele se percebe outra coisa, porque trocou o personagem. Entende? Ele não percebe o problema de casa, ele trocou. E essa liberdade na troca do personagem é bacana, né? Ter essa liberdade. Agora, saber como usá-la. Muitas vezes. É isso que nós estamos falando. Ó. Você tem a troca de. Porque, olha só, o cara fez o chamado, você mudou. Fez outro, você mudou. Então, quer dizer, o cara vem o seguinte: o cara vem com uma. Ele vem igual um jacaré para cima de você. E faz o chamado para você ser um viadinho em alguma coisa. E ele te estraçalha. Aí ele vem como um viadinho, né? Um herbívoro, tá? Vem e faz o chamado para você ser grama. E ele te estraçalha. Calma aí. Você tem que controlar a tua percepção de ser e não deixar os outros fazer chamados para eles usarem onde eles te acharam, para na hora que fizer o chamado já usar você como degrau, para eles ficarem estáveis. Não. Fez o chamado. Ah, você quer fazer esse chamado para você sentir assim. Tá bom, você sinta assim, mas olha, eu não sou esse chamado. Eu não caio nela, você entende? Dou o recurso que ele quer, porque ele precisa. Pô, a tua esposa vai sair, precisa que você ame ela, precisa de um agrado teu. Ela faz o chamado, você dá o agrado e volta para tua. Zona de conforto. Rápido. Lembra dos filmes que falam rápido? Vai e volta. Sempre dá um golpe, apresenta-se e volta onde você está. Volta no perceber que você estava, ou você realmente vai perceber o chamado ou e você vai para essa percepção nova, você quer ir,
Quero, por quê? Porque eu vou entrar no palco agora, eu vou me perceber ser bailarina, então eu vou me perceber. Então você recebe o chamado, vai, e agora você é bailarina. Incorpora e vai. Incorpora e vai. Não, alguém te chamou para você só ser... Chamou um perceber ser teu para usar um objeto desse perceber. Dá o objeto e volta, cara. Não precisa virar o perceber. Não, porque não dá tempo. Você estava numa rotina de outra coisa, você estava pensando em outras coisas, você estava melhor, você estava estruturado. Você estava produzindo. Ou seja, fizeram o chamado, você saiu do teu centro para virar a ferramenta que foi chamada. Isso. Não, nem sempre é o centro, mas saiu. Saiu. E aí você pode se perder lá se você não retornar. Sim. Às vezes você estava, quando fez o chamado, você estava num ramo teu, não era centro. Você estava num ramozinho, já estava derivado, mas produzindo bonitinho. Você se sentia piloto, estava fazendo as coisas de piloto. O filho chamou, quando o filho chamou o pai. O pai apareceu e as coisas de piloto ficam para trás. Sim. Você precisa fazer as coisas de piloto, porque você tem trabalho como piloto. E o filho chamou, e quando você volta, o piloto chama de novo. E aí você perde. E depois percebe que às vezes o filho está fazendo sacanagem. Perde a essência daquilo que estava fazendo. Sim, porque, cara, tem algumas coisas de piloto que você precisa 1 hora para... 20 minutos para engrenar. Antes de 20 minutos tem um chamado de pai. O pai aparece, desengrena. Vai, começa a olhar 10 minutos, está chegando no 15 minutos, está começando a engrenar, agora vai dar certo. Aí a esposa chama, aí o maridão foi chamado, desengrenou, volta. Aquele negócio que você ia fazer realmente em 30 minutos, mas precisava de 20 para engrenar, passou o dia inteiro e não fez. Isso ocorre. O tempo todo. Por que ocorre? Porque você virou os personagens. Você aceitou chamados de quem não produzia aquilo. Preciso produzir isso. Estou engrenado. O cara chamou, faz, responde e volta. E não sai desse foco. Foco. Focar. Entende? Mas olha só, eu estou focado, mas eu estou antenado. Responde e volta, responde e volta. Termina, aquilo que era de meia hora, talvez virou 40 minutos, tá bom? Mas aqueles 20 minutos de introdução que você pegou, não perde mais. Falar aqui, quando for falar, cara, se você não entrar na essência, você não consegue produzir. Então essa essência, você vê, demora uns 10, 15, 20 minutos, às vezes não vem. Veio. Se veio a essência e é o que você quer estar, alguém te chamou, voltou. Voltou. Fica na essência. Fica na essência. Agora, tua essência é produtiva? Vai viver mais de 100? Vai ter dinheiro mais na conta? Tem diversidade em volta de você? Saca? Tem, tá tudo certo. Então você pode ficar na essência, all the time, vai ficar mais rico, vai viver mais e ter diversidade em volta de você. Perfeito. Que essência é essa? Fluxo. E o fluxo tem a ver com a entrada de dinheiro. Se você tiver igual um dependente químico, ele está na essência também. Onde ele está? Cara, não está entrando dinheiro, não está vivendo mais, e normalmente a diversidade de volta dele está muito pequena, não está construindo nada, ele está numa calçada, ele está em algum lugar. Às vezes também está no meio do mato. Tá? Você notou? Essa é a ideia, quer dizer, qual é a tua essência? Essa essência é produtiva ou ela é prazerosa? Tuas dormidinhas, minhas dormidinhas, o teu cafezinho que você falou, vi a essência do café e tal, fantástica. Se você fosse um barista, perfeito. E ainda dá um nome, ia dar tom nisso. Tem um tom de símbolos no seu dia, tem um chamado de tal. Você não é barista, sente sabor, curte, volta com postura melhor para trabalhar mais. Aonde produz. Porque aí você não ganha. Entende? Lembra que tem pessoas que buscam o amor da vida delas em algo sempre muito longe delas? Sim. Bem distante. O que é isso? Toda a divagação de prazer que algumas pessoas têm é divagação de prazer naquilo que não traz retorno. E quando começa a trazer retorno, ela pensa em ter prazer em outra área, não mais naquela, porque aquilo perdeu a graça. Não está preparada para receber retorno. Entendeu? Entendi. No prazer, né? Porque você tem que sofrer no trabalho. O trabalho é fruto do pecado. O suor dará, vai arar a terra. Trabalho é pecado, você entende? Então, se eu tiver prazer, esse trabalho não é trabalho. E pecado, então veja só, desvinculou. E está enraizado no osso da gente, né? Desde pequeno. Então, o que acontece com pessoas que o amor da vida dela sempre está longe?
Olha que coisa bonita que eu vou te falar, que é formado até hoje. Vou fazer uma experiência bacana. Essa experiência é bonita, deve deixar gravado mesmo. Pego crianças, teve um psicólogo que fez isso para analisar cognitivamente quem é melhor, quem é pior, quem vai se dar bem na vida. Pegou crianças e falaram assim, tá aqui um bombom para você. Se você comer agora esse bombom, tá aí o bombom. Se você esperar um pouquinho mais, você vai receber 2 bombons. Mediram as crianças e tal, e pega, quem não pega, uns pegavam na hora, uns pegavam depois, acompanharam essas crianças depois e viram que aquelas crianças que esperavam um pouquinho mais para pegar 2 bombons depois, se deram bem profissionalmente. E a história parou aí. Tá? Parou aí e ninguém conta mais nada. Eu vou contar uma coisinha a mais. Olha, criança, se você tiver um bombom, olha, se você quiser esse bombom, você pega agora. Se você esperar um pouquinho, 2 bombons. Se você esperar até amanhã, 3 bombons. Se você esperar para depois da morte, 10 quilos de bombom. E todo mundo cai nessa. E acredita em religião que vai ter prêmio depois da morte. Não tem bombom. Era mentira. E aí? O que nós vamos fazer? Morreu. E aí? Você entende? Qual é a medida tua de pegar o bombom agora, ou segurar e pegar 2 depois? Ou falar que o bombom vai ser só depois da morte? Que bombom depois da morte? O que nós estamos fazendo, cara? Isso a gente faz com as crianças. Então, se o prazer é depois, eu estou tendo prazer no trabalho, não posso ter prazer no trabalho. Então, eu fecho a minha cara, porque isso é sério. Por que eu quero que isso seja sério? Porque eu não posso ter prazer aqui onde eu estou tendo prazer. Eu não posso ter. Porque se eu não tiver prazer, não é bom. Quem tem prazer agora está em alguma coisa errada. E isso é mentira. Não é assim que se mede. Se mede com entrada de dinheiro, tempo de vida e diversidade em volta de você. Está tendo prazer? Teu prazer vai entrar mais dinheiro? Vai. Aumenta a diversidade? Vai. Todas as pessoas em volta de você estão melhor? Está. E o teu tempo de vida vai aumentar? Vai. É isso que você tem que fazer. Dia e noite. Dia e noite. E é engraçado que o é isso que você tem que fazer é o que você está fazendo. Sim, mas às vezes está empurrado. Às vezes está empurrado. Por quê? Não, é porque está empurrado. Porque eu não posso mostrar que tenho prazer. Porque não pode ter prazer fazendo trabalho. Que coisa impressionante, rapaz. Como é difícil esse tempo. Porque se você der a volta completa, no ciclo completo, você faz uma viagem interior, você faz todo o ciclo da tua vida, você refaz toda a estruturação, você se desconstrói e se reconstrói novamente, você vai ver que no final você vai estar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, mas com outra fonte, com outra cabeça, com outra... E não muda o fazer. E não muda o fazer. Impressionante. Melhora o fazer. Sim. Mas não muda o fazer. Depois que você dá a volta completa, você pode até trocar o fazer. Pode migrar para outra... Você transcendeu. Transcendeu. Você transcendeu. E muitos continuam fazendo o mesmo fazer já transcendido. Já transcendido. Quer dizer, o cara continua naquela casinha, do mesmo jeito, mas você olha para o cara, esse cara já sabe. Vai ficar aí, não vai fazer nada, não vai fazer mais nada. Mas ele já sabe. Ele não está preso aí. Não está preso. Ele quer ficar aí. É diferente, cara. É diferente. Ele não está nem apegado e nem negando o que ele é. Ele já transcendeu e continua capinando, continua fazendo coisinha dele, os e-mailzinhos dele, os coisinhas dele. Quietinho, vai lá de manhã, faz o chimarrão, volta, arruma calçado. Poda a uva. Poda a uva, tranquilo. Vai no médico porque deu uma infecção aqui, a urina está não sei o que, vai lá, resume no médico, volta para cá. Porque ele sabe que todos os afazeres e todas as vicissitudes da vida faz parte da maturação da vida. Ou seja, a iluminação está na rotina. Então agora e na rotina. Na rotina. A iluminação é na rotina. Mas olha só, a iluminação é igual o outro lado do rio. Entende? Quando você chega e realmente sacou a iluminação, você vê que não tem iluminação. Quando realmente você atravessou o rio das dúvidas, você percebe que nem rio tem. Aí que você falou que voltou, lembra? Isso é voltar. Isso é voltar. Isso é voltar. Você continua a sua vida normal, tudo certinho, mas agora olha com as jogadas. Você pode brincar com o teu perceber. Olha que legal. Percebe isso para fazer isso, perceba aquilo para fazer aquilo.
Tenho que ajudar meu filho. Vou me perceber pai para ajudar isso, que é através de pai para filho. Tenho que ajudar a fazer tal coisa a minha filha, e é de professor. Vou me perceber professor para ajudar aquilo. E não tenho qualidade. Rapaz, eu não sei fazer isso. Então vai como o pai, fala, filhinha, papai está tentando, mas papai não sabe. Meu, você está fazendo uma coisa que o papai não sabe. Não é minha área, filho. Vou te ajudar, vamos chamar alguém, vamos falar com alguém. Isso é o trabalho de pai. E não adianta simular o professor que não é porque não sabe. Então não adianta. Você entende? Não adianta você fazer o perceber, para ela achar que você sabe e ela te desmarca. Esse cara vai falar, pai, você não sabe, né? Não, filhinho, papai não sabe. Então você não deixou o perceber ser o professor entrar. Mas quando você sabia, você deixou o perceber ser o professor entrar. Às vezes eu falo com vocês, você fala, tá bom, Jeff, de onde você veio isso? De onde você tirou isso? Mas não é isso. Você fala, não é isso. Não sei, eu quero saber de onde você tirou isso. Se é de um conhecimento razoável, se é de uma publicação, ou se é de alguma coisa que alguém falou e que você não tem certeza. Entende? Esse é o... Quando você se percebe ser professor, você tem que ter certeza daquele algo. Se não tem certeza, se perceba ser amigo e fala, eu acho que é isso. Olha que bacana. Mas por que você acha que é isso? Não sei, eu gosto de achar isso, acho legal. Não, olha que bacana, cara. Mais simples, tranquilo. Sem compromisso. Sem compromisso. E se o cara te desmascarar, vai desmascarar o perceber ser amigo. Pra que desmascarar um amigo, cara? Pois é. Não é amigo, cara. Eu lembro do Flávio falando, amigo é assim, cara. Defeito do amigo você toreia, você não enfrenta nunca. Só passou o defeito do cara aqui. Nem fala que é defeito. É amigo, pô.